Olá, bem-vindo ao Manhã Literária, um programa promovido pela EMAGES, Escola Superior da Magistratura, da AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, em parceria, é claro, com Odisseia Academy, uma escola online virtual de desenvolvimento pessoal. Toda manhã de sexta-feira, um livro para que você possa degustar e irrigar, alimentar a sua mente. Bom, a dica de hoje é inusitada. Eu assisti a um documentário na Netflix do ator Jonah Hill, um humorista norte-americano. Ele entrevistava ninguém mais, ninguém menos do que um psiquiatra e terapeuta norte-americano chamado Phil Stutz. Uma figura carismática, muito engraçada, interessante. Ele é formado pelo City College de New York e fez uma especialização na New York University. Construiu uma carreira muito sólida. Ele trata de algumas celebridades de Hollywood e construiu um método, uma abordagem muito original para fazer a terapia. Esse ator, o Jonah Hill, que é um humorista conhecido, fez um documentário, então, sobre o seu terapeuta. E o nome desse documentário é O Método. E esse é o nome do livro, O Método, de Phil Stutz. Um livro diferente. Nesse livro, ele trabalha 5 ferramentas. A metodologia dele é muito diferente. Ele trata os pacientes oferecendo 5 ferramentas. E diz para os pacientes o seguinte: quando você estiver enfrentando uma situação desafiadora, uma situação muito estressante, que te deixe muito ansioso, quando você estiver vivendo o seu pior momento emocional, use uma dessas 5 ferramentas de acordo com a situação. Vamos lá? Primeira ferramenta, a inversão do desejo. Que ferramenta é essa? Stutz nos explica que a maioria de nós, e isso é biológico, isso é natural, isso é da evolução, nós evitamos todas as situações de desconforto e de dor. Por isso, a maioria de nós constrói uma zona de conforto, um abrigo. Você somente se movimenta naquele círculo confortável. Você só se encontra com aquelas pessoas que não vão te desafiar, você só faz aquelas atividades que você já sabe fazer, você só passa por aqueles caminhos que você já conhece e assim por diante. Conclusão, você está sempre buscando o conforto, você está sempre buscando o que é conhecido, e aqui vem a ferramenta. O crescimento, as possibilidades estão do outro lado. Não há crescimento, não há aprendizado sem desconforto. Se você não se coloca de forma inteligente, é claro, em situações desafiadoras que vão exigir de você aprender algo novo, que vão te colocar numa posição de aprendiz, de iniciante, você não cresce. Então, essa é a primeira ferramenta. Não fique vivendo apenas na zona, numa área, num estilo de vida que te traz conforto e prazer. Aprenda a buscar desafios, encare os seus medos, encare o desconforto. Segunda ferramenta, raio de luz. Olha que interessante. Aqui Stutz traz ideias da filosofia oriental, do budismo e até da religião. Ele diz que você precisa encontrar uma força superior, uma fé, uma crença que seja capaz de iluminar a sua vida. Se você mergulha num negativismo, se você não tem uma inspiração, se você se entrega totalmente ao pessimismo e perde essa crença em algo superior, numa força superior dentro de você,
você não tem recursos para enfrentar as grandes perdas da vida. Todos nós passamos por lutos, perdas, danos, traumas. Sem essa força interior, sem essa religiosidade, sem essa espiritualidade, a gente não consegue superar. Então ele chama essa ferramenta de raio de luz. Há uma luz acima de todas as sombras humanas e você precisa acessar essa luz. É uma abordagem bem interessante para um psiquiatra. Né? A terceira ferramenta é ativando o eu interior. E aqui ele está trabalhando com um conceito psicanalítico. Nós temos um ego, que é uma personalidade, que são características que nós desenvolvemos em função da vida, da nossa infância, dos desafios que cada um de nós teve que enfrentar. Isso nos traz fragilidades, medos, vulnerabilidades, mas dentro de cada um de nós existe uma individualidade, um eu interior, na concepção do Stutz. Esse eu interior é capaz de realizar coisas e de superar obstáculos que o nosso ego não é capaz. Eu acredito que todo mundo já passou por isso. Você venceu uma situação difícil na sua vida, quando você olha para trás, você diz assim, eu não sei como eu superei isso. Eu não sei de onde eu tirei forças para enfrentar isso. Mas o fato é que todos nós temos esse eu interior poderoso, intuitivo, que tem uma visão muito mais clara do que a nossa personalidade, o nosso ego, que está sempre preso ao dia a dia, está sempre movido pelo medo, pelo apego, pela zona de conforto. Então, a terceira ferramenta é ativar o seu eu interior, suas maiores potencialidades. Se você não entra em contato com esse eu interior, você não vai conseguir sair de uma série de traumas, a maioria deles que vieram da infância. A quarta ferramenta ele chama de um mestre da oposição. O que significa isso? Todos nós vamos desenvolvendo ao longo da vida raiva, ressentimento e mágoa. Porque as relações humanas vão nos machucando, as pessoas vão nos decepcionando, algumas nos traem, outras nos abandonam, e isso vai criando uma mágoa, um ressentimento, uma raiva. E aqui Stutz, muito sabiamente, desenvolve essa ferramenta. Ele diz que você precisa visualizar essas pessoas e reverter esse sentimento. Olhar para essas pessoas não como algozes, como inimigos, mas como pessoas frágeis que por diversos motivos não sustentaram o seu compromisso, a sua fidelidade, a sua amizade. Então você transforma essa energia do ressentimento, da mágoa e da raiva num sentimento positivo por essas pessoas. Então você começa a visualizar essas pessoas e tenta emanar para elas energias positivas, pensamentos positivos. No fundo, o que você está fazendo com isso? Você está beneficiando a pessoa? Claro que não. Você está se libertando do ressentimento e da mágoa. E é verdade, a mágoa e o ressentimento nos corroem aos poucos. É como uma ferrugem. Começa pequenininho e aquilo vai aumentando, com o tempo destrói suas potencialidades e suas energias. Se você não olha para essas energias, se você não olha para esses sentimentos, se você não reverte isso, com o tempo você está totalmente corroído.
Quem não conhece alguém que está mergulhado na mágoa e no ressentimento, que a vida parou? Eu gosto de dizer o seguinte: qualquer pessoa é capaz de destruir o seu presente, mas só você pode dar às pessoas o poder de destruir o seu futuro. A pessoa pode arrasar o seu presente. Ela pode fazer algo com você que representa uma grande perda, um grande dano, que te provoca um grande trauma. Mas só você pode dar poder a essa pessoa para destruir o seu futuro. Porque depois que a destruição ocorre, você pode reconstruir, você pode refazer, você pode recomeçar. E para recomeçar, para refazer, você precisa se desvincular do ódio, do ressentimento, da mágoa. Essa é uma das ferramentas do Few Studios, bem diferente. E a quinta é o agradecimento radical. O que significa isso? Todos nós falamos em gratidão. Mas nenhum de nós olha para as dificuldades, para os revés, por tudo que aconteceu na nossa vida e agradece por isso. Então, o Few Studios diz o seguinte: se você sobreviveu, algum benefício isso te trouxe. Ainda que os malefícios sejam da ordem de 99%, teve 1% de benefício. Então, agradeça radicalmente por isso. Tenha uma gratidão radical, profunda, por tudo que aconteceu. Porque só assim você consegue se libertar e refazer, e se recuperar, e se reinventar. Esses são os 5 métodos que estão no livro O Método de Few Studios. E aqui eu aconselho que você assista ao documentário do Netflix primeiro, porque você vai ver o Few Studios conversando, você vai ver ele atuando na terapia com o ator, e você vai se encantar com essa figura carismática, e eu tenho certeza que depois você vai ler o livro com outro espírito. Você vai ler o livro com uma abertura diferente, você vai ter a impressão de que está ouvindo o Few Studios falando, e ele é realmente carismático, é um grande terapeuta, um grande psiquiatra. Uma ótima dica para a sua sexta-feira.